Olá pessoal, aqui é o professor Gideone. Vamos para a aula 2 do descritor 3. Só para relembrar aí para vocês, o descritor ele tem o objetivo de proporcionar que você consiga identificar as propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Então vamos lá para as questões. O item 1 diz o seguinte: observe o triângulo equilátero a seguir. A medida em graus do ângulo alfa representado nesse triângulo é igual a... Então, muito bem. O triângulo ele é equilátero. Só para relembrar aí para vocês, um triângulo equilátero é aquele que possui três ângulos com a mesma medida. Em outras palavras, esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo também é alfa. Geralmente a gente memoriza que o ângulo de um triângulo equilátero é igual a 60 graus. Certo? Se você não tiver memorizado, lembre que todos os ângulos são iguais, ou seja, alfa mais alfa mais alfa tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, 3alfa é igual a 180 graus. Alfa é igual a 180 dividido por 3. Logo, alfa tem que ser 60 graus. Certo? A segunda questão, o item 2, diz o seguinte: considere o triângulo isósceles MNP. As medidas do ângulo beta e do lado MP são respectivamente, ou seja, nessa ordem. Como o triângulo ele é isósceles, ele possui dois lados com a mesma medida e os ângulos da base igual. A base aqui do triângulo é NP, ou seja, esse outro ângulo aqui da base mede 70 graus. Como são dois lados iguais, ó, esse lado é igual a esse lado. Então, aqui x é igual a 18 centímetros. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, ou seja, beta mais 70 é igual a 180 graus, a gente encontra o valor de beta. Então, beta mais 140 é igual a 180. Então, um número beta somado com 140 para dar 180. Então, o beta tem que ser igual a 40 graus. Ou seja, como é na ordem o ângulo e o lado, então o ângulo é 40 e o lado é 18. 40 e 18, alternativa B. O item 3 diz o seguinte: admita o triângulo PQR reto em P, cuja medida do ângulo Q é igual a 50 graus. Sobre a medida em graus do ângulo R, é correto afirmar que é um valor, aí, letra A inferior a 25, letra B entre 25 e 35, letra C entre 35 e 45 e letra D maior do que 45. Então, o que é que a gente sabe sobre esse triângulo? Ele é um triângulo reto, ou seja, tem um ângulo de 90 graus, e a medida do ângulo Q é igual a 50 graus. Então, vamos desenhar um triângulo reto. Ele diz que é reto em P, então aqui é P. Aí vamos botar aqui Q e R. O ângulo Q mede 50 graus. O ângulo reto a gente já sabe que é 90. E a soma dos ângulos internos é 180. Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a 40 graus. Confira aí nas contas. Certo? Então, se R é 40 graus, então você observa o seguinte, que 40 graus é menor do que 45 graus e é maior do que 35 graus. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. O item 4 diz o seguinte: observe o triângulo STV a seguir. Sobre este triângulo, 4 estudantes fizeram algumas afirmações. Ana afirmou o seguinte, ó, é um triângulo retângulo e a medida do ângulo T é 45 graus. Aí você olha para cá, o ângulo T é 45 graus? Não, o ângulo T é de 90 graus, então isso daqui é falso. Lídia afirmou o seguinte, é um triângulo retângulo e a medida do ângulo T é 90 graus. O ângulo T é de 90 graus? Sim. É um triângulo retângulo? Sim, porque tem um ângulo reto. Então isso aqui é verdadeiro. Mara afirmou o seguinte, é um triângulo isósceles e a medida de T é 45 graus. É isósceles? É isósceles, ó.
Esses dois lados têm a mesma medida. Observe até que os ângulos aqui da base SV, se a gente considerar SV como base, são iguais. Agora, o ângulo T não é 45 graus, o ângulo T é de 90 graus, então isso aqui é falso. O Matheus, por outro lado, afirmou o seguinte: é um triângulo equilátero e a medida de T é igual, do ângulo T é igual a 90 graus. O ângulo T realmente é de 90 graus. Agora, o triângulo é equilátero? Não, o triângulo não é equilátero. Para ser equilátero, ele precisaria ter os três ângulos iguais a 60 graus, como a gente viu lá na primeira questão, e os três lados iguais. Então, isso daqui também é falso. Ou seja, a única pessoa que falou a verdade aí, né, assinale a alternativa que apresenta o nome do estudante que acertou a afirmação feita em relação ao triângulo, foi a estudante Lídia. Então, a alternativa B de bola. O item 5 diz o seguinte: observe o triângulo isósceles a seguir. A medida do ângulo alfa é igual, então aqui no caso é um alfa, ele é igual a quanto? Então, se é um triângulo isósceles, observe, ó, aqui é x, e os ângulos da base são iguais. Ou seja, a soma dos ângulos internos é 180, não é? Então, alfa mais 50 tem que ser igual a 180 graus. Então, 2α é igual a 180 menos 50. 2α é igual a 130. Então, aqui nós vamos ter que α é igual a 130 dividido por 2. 130 dividido por 2, 65 graus. Então, a alternativa correta nesse caso é a alternativa D. Para finalizar, nós temos aí um desafio. Diz o seguinte, ó: a malha a seguir é formada por triângulos idênticos. Sobre a soma R mais S mais T é um valor, letra A inferior a 160 graus, letra B entre 160 graus e 170 graus, letra C igual a 180 graus, letra D superior a 180 graus. Então, observe o seguinte: primeiro, ele diz que os triângulos são idênticos, ele não diz que os triângulos são equiláteros, tá bom? São apenas iguais. Então, observe a seguinte configuração: ângulos opostos pelo vértice são iguais, então aqui 65. Observe também que esse ângulo é alterno interno em relação a esse ângulo. Então, aqui também tem que ser igual a 65 graus, porque eles são alternos internos. Considere aqui essas duas linhas aqui como retas paralelas. Veja o seguinte também, que esse ângulo aqui é alterno interno com o T, então ele vale T também. E a soma de 65 com T com 65 tem que ser 180 graus. Então, você vai ter aí 65 mais T mais 65 é igual a 180 graus. 65 mais 65 dá 130. Então, T é igual a 180 menos 130. O que a gente observa é que T é igual a 50 graus. Então, a gente já tem um valor de T. Veja ainda o seguinte, ó: se aqui é igual a 50, veja que esse ângulo aqui de cima, ele é alterno interno com esse ângulo de 65 aqui, ó. Ou seja, ele também vale 65. Então, eu já tenho todos os ângulos, ó, porque a gente vai ter o T é igual ao S. Observe aqui que os triângulos são idênticos, né? Então, aqui nós vamos ter que T é igual a S, que é igual a 50 graus. E nós vamos ter também que o R ele é igual ao ângulo da base do triângulo. Observe esse outro triângulo aqui que é igual a ele, é idêntico. Então, o R tem que ser igual a 65 graus. Então, nós vamos ter que R mais S mais T é igual a 65 mais 50 mais 50. Somando isso daí, nós vamos encontrar que essa soma é de 165 graus. Aí você volta lá para as alternativas. É inferior a 160? Não, porque é 165. Está entre 160 e 170? Correto. 165 está entre 160 e 170. Então, a alternativa correta é a letra B. Espero que vocês tenham compreendido as questões.
Qualquer dúvida deixem aí nos comentários e até a próxima aula.